Olá, vocês estão aí, né? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Porco Confinado, esse pequeno videocast feito aí para celebrar esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Cada um em nossas casas, né? Sem poder fazer muita coisa, enfim. E eu quero aproveitar esse momento, então, para falar de um livro que eu acabei de ler, terminei quase nesse exato momento. Se vocês não tivessem chegado, se vocês tivessem chegado 5 minutos antes, eu não tinha terminado, que é Território Lovecraft, do Matt Ruff, né? Livro que está aí na boca do povo. É rapidinho, é só um vapt-vupt aí para a vinheta e a gente fala do livro. Porco Confinado. Então, este livro, Território Lovecraft, você deve conhecer ele por essa carinha aqui, ó. Esta aqui é a cara que você deve conhecer o livro, né? A minha edição é assim roxa porque ela é pirata? Não, é porque ela é do Clube de Leitores da Intrínseca, né? Eu adquiri essa edição pelo Intrínsecos, né? Que é o clube de leitor deles, então ela vem com essa capinha especial, vem com um brindezinho aqui, um jogo sobre o território Lovecraft, ó, um joguinho da agência de viagens do Negro Precavido. Você tem aqui, eu já vou te contar o que isso tem a ver com a história do livro. Né? Um joguinho de tabuleiro para até 4 jogadores. Né? Não tem limitações de idade. Para você se divertir com toda a sua família. Né? O que vai ser importante se você e a sua família estiverem trancados todos em casa. Né? É o tipo de coisa que ajuda bastante. Também vem junto esse encarte aqui, que eu ainda não tive a ocasião de ler, da Intrínseca, né? Lembrando que essa edição do Clube Intrínsecos, o Território Lovecraft, é a edição de janeiro de 2020. Pois bem, como é que isso... O que está rolando aí? Esse livro é o queridinho do momento, a galera tá falando pra caramba dele, né? Teve vídeo no Pipoca e Nanquim, uma galera comentou no Twitter e tal. Parece que ele vai ser adaptado para uma série de streaming, eu não sei em qual canal, em qual serviço de streaming, né? Se é Netflix, Amazon Prime, enfim, não sei. Mas, bem, e aí veio o Brasil e tal, estão se falando bastante desse livro aí. Qual que é o lance? Esse livro se passa nos anos 50, nos Estados Unidos. A história começa em 54, termina em 55, mais ou menos. Né? E, a princípio, o personagem principal é um cara chamado Atticus. O Atticus Turner. Ele é um ex-soldado que está viajando para encontrar com o pai, no primeiro capítulo. Né? E eu já vou te explicar porque eu chamei a atenção esse lance do primeiro capítulo. E ele está viajando para encontrar com o pai dele, para a cidade natal dele, né, em Chicago. Tem o caminho, e aí você já fica sabendo uma das coisas que tem sido vendidas como grande mote da série, que ela leva o nome do Lovecraft. O Atticus, o personagem principal, é um aficionado por literatura especulativa, né? Adora as obras do Lovecraft, adora Burroughs, vários autores da época dos pulps, né? Ou pulps, enfim, da época da literatura pulp. E o que está sendo vendido no livro vocês devem saber, que o Lovecraft era um cara extremamente preconceituoso. Né? Era racista, homofóbico, antissemita, era o pacote da desgraça completo. Né? Só que era um grande escritor. Inclusive, o Warren Ellis vai sacanear isso num dos crossovers de Planetary, né? Que é, se eu não me engano, com Authority. Que aí ele acha que está vendo ovos de negros. Mas enfim, ele é super racista. Bah, isso está aí na história. E aí o que está sendo dito sobre o livro, assim, para mostrar que ele é incrível? É que ele conta a história, uma história de terror cósmico, terror pulp, não dá para chamar de terror cósmico, mas vivenciada por personagens negros. Então, a ideia é que ela alterne tanto esse terror metafísico com um terror real de pessoas negras na década de 50 nos Estados Unidos. Rápido parênteses, né?
você ter ideia, os movimentos de direitos civis, Martin Luther King, Malcolm X, esses caras todos, Panteras Negras, esses caras todos que a gente está acostumado a ouvir, eles são da década de 60, né, nos Estados Unidos. Então, em 50 e poucos, o país estava saindo de uma lógica segregacionista, mas não todo de uma vez. Né? E aí, inclusive, mais para o final do livro, eles vão falar de um território Jim Crow, né? Que é o território mais ao sul dos Estados Unidos, onde ainda valem as leis de segregação, onde existem muitas leis de segregação. Então, o que está sendo usado como mote para vender esse livro, né, o Território Lovecraft, é como seria o horror Lovecraftiano vivido por pessoas que sentiam esse horror na vida real, sem esqueci o nome dos monstros lá, das divindades do Lovecraft. Enfim, aqueles antediluvianos lá, não é essa a palavra. Né? Mas sem Cthulhu, sem nada disso. Né? Há pessoas que sofrem os terrores Lovecraftianos cotidianamente. E essas pessoas eram os negros da época do Lovecraft. E ali dos anos 50 até meados dos anos 70, quase, nos Estados Unidos. Né? Mais explicitamente e de maneira legal. Bem? Então, beleza. Então, no primeiro episódio, no primeiro capítulo, sim, você vai entender esse lance de capítulo e episódio. No primeiro capítulo, a gente assiste primeiro o Atticus indo encontrar com o tio, indo encontrar com o pai, e aí no caminho ele encontra com o tio dele, né? Então tem todo um lance de ser um negro. O tio tem uma agência de viagem chamada Agência de Viagem do Negro Precavido, cuja função é apontar para negros viajantes onde eles podem se hospedar quando estiverem viajando, onde eles podem comer, onde eles podem usar o banheiro, né? Coisas que naquele período nos Estados Unidos eram informações importantíssimas para pessoas negras. Então ele primeiro tem esse percurso até encontrar com o tio, já tem uns problemas ali com a questão da raça que ele vai sofrer no caminho. Ele encontra com o tio e descobre que o pai desapareceu. E aí então começa uma viagem entre ele, o tio e uma amiga de infância, a Letitia, o tio chama George, eu não sei se eu falei, em direção a uma cidade chamada Ardham. Só que tem uma piadinha com Arkham do Lovecraft. Né? Mas enfim, eles vão para Ardham, onde supostamente o pai dele está. E aí, lá eles vão se envolver com uma seita de um negócio, uma mescla de Ku Klux Klan com alquimia, com, sabe? Uma seita assim metafísica, né? De homens brancos, evidentemente, e que o Atticus é uma peça muito importante para esses caras. Não vou explicar porque isso seria um spoiler desagradável. Bem, e nesse momento a gente é apresentado o grande vilão da história, que é o Caleb Braithwaite, que faz parte dessa seita aí. Né? Ele é o grande vilão. E aí então, enfim, eles resolvem o primeiro capítulo lá, conseguem libertar o pai, o Montrose, o pai do Atticus, e estão voltando então para... O primeiro capítulo termina com eles voltando para casa. Por que é importante essa divisãozinha de capítulos? E uma hora até me confundi e falei episódios. Porque cada capítulo do livro é centrado em um personagem. Né? O pano de fundo é o mesmo, o cenário é exatamente o mesmo, é quase uma lógica de novela, não novela da Globo, mas novela ou gênero literário, né? De que é um núcleo pequeno e um núcleo pequeno de personagens vivendo situações. Então você vai ter um núcleozinho pequeno, composto pelo Atticus, o tio George, o Montrose, que é o pai do Atticus, a Letitia, a irmã da Letitia, a Ruby, a Hipólita, que é a esposa do tio George, o Horace, que é o filho deles. Então você vai ter esses personagens e cada capítulo vai centrar em um ou dois deles. Né? Todos permeados pelo grande vilão da trama. Todas as tramas vão ter aspectos de horror sobrenatural. Em algum momento, esse lance dessa Ku Klux Klan, da alquimia aí, vai estar de fundo. Né? E se eles estão de fundo, então tem misticismo, viagem interdimensional e essas... Cara,
Aí você me pergunta então, porco, e aí? Tudo para me agradar, fala que não. Protagonistas pretos, todo esse núcleozinho que eu te falei é composto por negros, todos eles são negros. Protagonistas pretos. Período pré-direitos civis nos Estados Unidos, então a questão racial vai estar importante na trama. O universo dos pulps, né, servindo ali de contextualização, de pano de fundo, tudo vai ser foda. É ou não é? É ou não é ou não é? Tem tudo pra ser foda. É foda? Não, não é foda. Tem se falado muito desse livro. Ele tá com nota 4,5, se eu não me engano, do Scoob, que é aquela rede social de cadastro de livros e tal. Mas, cara, não vai. É um livro de leitura muito ágil, ele tem 300 páginas, eu acho. Vamos ver aqui. 350 páginas. Mas a leitura é muito fácil. Né? O Matt Ruff, se ele tem um mérito, esse mérito é escrever de maneira bastante fácil, bastante fluida. Né? Você lê assim, uma tacada. Eu demorei um pouquinho mais porque a história não estava me pegando. Mas num determinado momento, principalmente, eu me dei conta que é um caosaço. O personagem principal não é o personagem principal. O personagem principal é o Bray White, que amarra todos os capítulos. Né? Então, mesmo se um capítulo focado, sei lá, na Ruby, que é a irmã da Letitia, o vilão é que tá ali, né? Ele é quem que você tá. O Atticus fica capítulos sem aparecer. Né? E sempre quando ele aparece, é um personagem assim, sem personalidade, sem força. O único personagem que a gente de fato conhece é o Bray White. Né? É o vilão da trama. Isso não é um problema por si. Né? Eu disse, pô, você está reclamando que o vilão, o personagem principal? Não, não estou reclamando, isso não é um problema. O problema é que todos os outros personagens são bem sem graça, são personagens bastante superficiais. Então, por exemplo, você sabe que a Letitia é uma mulher religiosa e teimosa. Ainda que quando preciso for, essa questão religiosa dela vai ser chutada pro alto, ninguém vai lembrar dessa porra mais. Que a Ruby, que é a irmã dela, é uma mulher que está sempre sendo deixada em segundo plano, nada, ela não é o plano A de ninguém, né? E isso a incomoda. O tio George, é um cara que acredita nas coisas, que gosta de literatura de fantasia, que quer ver um mundo melhor, mas também é um cara precavido, né? Tanto que a agência chama Agência de Viagens do Negro Precavido, e que edita um manual, o Guia de Viagens do Negro Precavido. Que o Montrose é um turrão, um cara, assim, um cara virulento com as questões de discriminação racial. E isso é tudo. Tudo que a gente sabe dele. O livro é cheio de soluções fáceis. Se eu fosse dar um novo nome para esse livro, ele chamaria Lovecraft Ex Machina. Para manter o Lovecraft. Porque toda hora alguma coisa é resolvida com um as que o autor tirou da manga, que, cara, é terrível, assim. Tem uns capítulos que particularmente me incomodaram demais. O primeiro em que o tio George e o Montrose têm a missão de conseguir um livro que está na biblioteca de Chicago, né? Um livro que está secretamente na biblioteca de Chicago. O conflito dele, a dificuldade é terrível, cara. Puta que pariu, velho. Vou dar spoiler. Se você quiser, você pula. Cara, o desafio do negócio é tipo assim. É tipo a cena final de Indiana Jones e a Última Cruzada. Não me lembro se é a cena final. Não é a cena final. É tipo aquela cena de Indiana Jones e a Última Cruzada. Lembra que ele tem que jogar as folhinhas assim para atravessar a ponte invisível? O cenário é mais ou menos aquilo. E o desafio é um míssil teleguiado com serras elétricas rotatórias que é teleguiado de algum jeito, sabe? Não tem nenhuma... Encerrei o spoiler. Não tem nenhuma lógica interna que sustente essas coisas, sabe? Que sustente alguns desafios. Tudo em território Lovecraft é mal desenvolvido.
O cenário é mal desenvolvido, os personagens são mal desenvolvidos, a seita Ku Klux Klan de feitiçaria é mal desenvolvida, as questões raciais são mal desenvolvidas, elas são colocadas aqui e ali. O capítulo da Ruby, caralho, cara, porque até então ele estava tentando vender o autor, né, o Matt Ruff, é um cara branco aqui esse cara aqui, né, cara, como é que chama esse trem aqui, gente? Ah, esqueci. No encarte tem a foto dele, né? E isso não é problema nenhum, né? Um cara branco poderia escrever uma história sobre negros, não tem problema. Com protagonistas negros, eu até gostaria de ver mais pessoas escrevendo fora da sua área, da sua zona de conforto, né? Fora de falar de si mesmo. Só que no capítulo da Ruby fica evidente que não dá, sabe? Que é preciso muito arroz com feijão para um cara branco escrever sobre racismo, por exemplo. Né? E aí, enfim, você está vendo, foi caindo assim o meu tesão com a leitura e no final, assim, eu terminei dando graças a Deus. Acabei, estou livre disso. Não é tão ruim a ponto de eu abandonar, dá para levar até o final, mas assim, uma trama esquecível, né? Você está procurando um entretenimento para gastar aí essa quarentena, sem pensar muito, uma literatura de desligar o cérebro, rola. Né? Você precisa ignorar também a imensa repetição, a tradutora, que eu não me lembro o nome, não vou consultar também, deixa para lá, adorou a palavra estrépito. Né? O elevador se abre com estrépito. O cara bateu a cabeça no chão com estrépito. Assim, se você desligar o cérebro, dá. É um bom entretenimento. Talvez renda uma série legal, talvez não. Né? Mas enfim, é isso aí. Eu espero que o joguinho me divirta mais. O joguinho aqui do Território Lovecraft. Mas é isso, assim. Recomendo? Não. Vai gastar o seu dinheiro? Tem coisa melhor no mercado aí. Viu? Coisa mais divertida. Não é o caso, não. Dá uma sensação, para fechar esse vídeo assim, dá uma impressão meio de assim, um Harry Potter que se diz para adultos. Porque aí eu sei que muita gente vai reclamar, Harry Potter pode ser lido por adulto? Pode. Mas é aquela pegada aventuresco ali que se propõe dar um passinho a mais, discutir algumas coisas novas, mas que fracassa nelas, assim. E porra, troféu protagonista mais insosso do ano para Atticus Turner. Então, assim, se fosse para dar uma nota, seria nota 4. Nota 4. Não é o suficiente para abandonar a leitura no meio, mas também daqui a 6 meses eu já não lembro absolutamente mais nada. Eu acabei de ler e já não lembro várias coisas. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido este vídeo, mais do que eu curti o livro. E a qualquer momento eu posso pintar aí no seu YouTube com mais um episódio de Porco Confinado. Bijundas pra vocês.